Irmãos, quero nessa noite seguir um pouquinho daquilo que nós começamos a falar pela manhã. E nós falamos pela manhã sobre a importância do amor de Deus que nos constrange e nos leva a uma prática de simplicidade. E nessa noite eu quero seguir esse tema sobre simplicidade, falar um pouco sobre não substitua a simplicidade. E o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós vemos uma marca inconfundível nele, uma marca muito presente. Jesus, ele era uma pessoa muito simples, mas como a Adriana falou, muito profundo. Ele era alguém que marcava a vida das pessoas com o seu toque, com a sua expressão, com a sua conexão. Jesus provavelmente, se ele estivesse aqui presente fisicamente nessa reunião, ele está em espírito, mas se ele estivesse fisicamente aqui, muito provavelmente alguns de nós não o identificaria. Porque a gente pensa que Jesus, ele é muito diferenciado e ele vem cercado de uma luz e um resplendor que ofusca os nossos olhos, a nossa visão. Sim, também ele é isso, a Bíblia diz isso. Só que ele é mais do que isso. Para cumprir propósitos específicos, Jesus se mistura. Jesus se identifica com a humanidade. E é isso que João 3,16 está dizendo, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o filho se fez carne, o filho habitou entre nós e nós vimos a sua glória, diz a palavra, cheio de graça e de verdade. Então é muito provável que Jesus, no nosso meio, ele se expressa de uma forma muito simples, e que para alguns de nós, essa manifestação dele vai ficar imperceptível, porque a gente está esperando algo sofisticado, algo glorioso, algo muito grande. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, e eu quero ter como ponto de partida o que está escrito aqui no versículo 28 a 30 de Mateus 11, Mateus capítulo 11 e verso 28. Diz o texto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus inicia o verso 28, que é a sequência de um ensino dele, dizendo: venham a mim. É um convite. E esse convite vem acompanhado das características de quem é convidado. O texto diz: cansados e oprimidos. Venham a Jesus, todos cansados e oprimidos. E a promessa dele é que ele irá nos aliviar. E no verso 29, ele diz assim: tome sobre vós o meu jugo. Essa palavra jugo representa um instrumento de madeira que era colocado na cabeça do gado mais velho, e esse instrumento de madeira tinha duas posições, uma posição para o gado mais velho, mais experiente, e uma posição para o filhote, o menos experiente. Essa peça de madeira era encaixada na cabeça dos animais, e o mais experiente andava, ditava o ritmo, mostrava a direção para onde ir. E Jesus está dizendo isso: eu quero que vocês aprendam comigo. Eu quero que vocês tenham o meu ritmo. Eu quero que vocês tenham uma jornada leve. Eu quero que vocês aprendam a como caminhar de maneira simples. É isso que Jesus está dizendo.
ele é manso e humilde de coração, ou seja, é possível, em um contexto tão turbulento igual esse que a gente vive, nós termos um coração leve, um coração humilde, um coração simples. É possível, nesse contexto que a gente vive, ter uma vida leve na presença de Cristo, se nós aceitamos o jugo dele sobre nossas vidas. Esse texto ensina muito porque é um desafio para nós, diante da rotina, da intensidade da vida que a gente vive. E esse texto nos conecta a um outro texto que está lá no Antigo Testamento. E eu gostaria que você olhasse comigo, Oséias capítulo 10 e verso 12. Só para a gente entrar nesse texto, o profeta Oséias escreve e profetiza ao reino do norte, depois que Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte, em Israel mesmo, e reino do sul, em Judá. E o profeta Oséias é levantado por Deus com uma mensagem muito confrontadora. Que mensagem é essa? Ele vai confrontar os sistemas políticos que existiam naqueles dias. Ele vai confrontar a idolatria política e religiosa. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque um dos grandes males da nossa sociedade é justamente esse: a idolatria política ideológica, a idolatria religiosa. Pessoas que não estão se relacionando com Jesus, mas estão se relacionando com a religião, e em nome disso cometem atrocidades. Visões políticas que estimulam as disputas, os conflitos, as guerras, as contendas. E isso faz com que as pessoas vão tornando a jornada dela pesada. As pessoas nem se dão conta e de repente está tudo tão pesado, está tudo tão difícil, está tudo tão... É porque a gente vai aceitando coisas e influências que vai tornando a jornada pesada. Então o profeta Oséias vai profetizar nesse contexto de idolatria política e religiosa em Israel. E o capítulo 10, versículo 12, o profeta diz o seguinte: semeai para vocês em justiça, ceifai ou colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, ou preparai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar quem, gente? É tempo de buscar quem, igreja? O Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre nós. É tempo de não defender um viés político. É tempo não de você ter razão nas discussões que você entra. É tempo de nós pararmos de achar que estamos certos todos os momentos. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de termos um foco, a justiça divina, a presença de Deus, a realidade dos céus manifestada aqui na terra. E Oséias traz essa mensagem carregada de sentido, de confronto profético. E o que ele faz confronta muitas das lideranças que havia nos seus dias. Tanto é que ele foi perseguido, tanto é que ele foi rejeitado, ele teve que fugir para não ser morto. Tudo porque ele carregava essa mensagem profética. A idolatria acontece quando o verdadeiro é substituído pelo falso. A idolatria acontece quando aquilo que é dos céus é substituído com aquilo que é da terra. O verdadeiro dá lugar ao que não é verdadeiro, ao que é mentiroso. Um foco humanista, centrado no homem, centrado nas suas vontades e desejos, é isso que Oséias está confrontando. Ouça, nós nunca seremos completamente felizes se nós tivermos todos os nossos desejos atendidos. Engano nosso
achar que seremos felizes quando todos os nossos desejos forem satisfeitos. Nós não seremos felizes. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E há algo no ser humano que só pode se realizar quando ele está em contato com a sua origem, em contato com aquilo que é dos céus. Então, por mais profundos que sejam os desejos que nós carregamos, eu preciso te dizer isso: você não será feliz se todos os seus desejos forem atendidos. Porque há em nós uma sede mais profunda, uma necessidade maior. E que necessidade é essa? De estarmos em contato com os céus. Quando essa necessidade não é atendida, a gente abre espaço para a idolatria. A gente abre espaço para o culto ao humano. O homem no centro, as suas vontades, os seus desejos, as suas ideias. E Oséias está profetizando contra isso. Oséias, ele se assemelha ao tempo de Juízes. E olha o que acontecia no tempo de Juízes, irmãos. Capítulo 21 de Juízes. Por favor, Jefferson, verso 25. O tempo de Juízes era terrível. E esse tempo se assemelha ao tempo das profecias de Oséias. Olha o que o texto diz sobre esse período. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que, gente? Parecia certo aos seus olhos. Tipo assim, terra de ninguém. Tipo assim, faz o que dá na telha. Faz o que você acha certo. Faz o que você deseja. Faz o que manda o seu coração. Irmão, se a gente fizer o que manda o nosso coração, nós estamos perdidos. Nós estamos em perigo. Nos dias de Juízes, olha que recado forte. Quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E esse texto se aplica a nós. Porque na verdade, irmão, se você substituir a palavra Israel pela sua vida e pela minha vida, esse texto se reveste de um sentido profundo. Nos dias que não há rei governando sobre a vida do Gabriel, ele sempre vai querer fazer o que ele quer. Nos dias que não tiver um rei governando sobre a sua vida, você sempre vai fazer o que te dá na telha. Você sempre vai fazer o que é bom aos seus olhos. Você sempre vai fazer segundo o curso do teu coração e segundo os seus desejos. Por isso que nós precisamos um rei governando a nossa vida. A gente precisa de alguém que pagou um alto preço para nós. Alguém como a Adriana leu aqui, que anulou o escrito de dívida que era contrário a nós, que havia contra nós. Alguém que nos ama o suficiente para entregar sua própria vida por nós. Esse é o nosso rei, ele é Jesus. Então aprenda um princípio. Se você viver sem um governo de um rei, a sua vida vai ser um verdadeiro caos. Porque nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para isso. Olhe as atrocidades que os seres humanos fazem quando querem impor a sua razão. Olhem as guerras no mundo, no planeta. Olhe o caos, as dificuldades, tudo quando o ser humano quer impor a sua razão, quer impor a sua forma de pensar. Isso é falta de um rei, isso é falta de um governo, isso é falta de Jesus. Precisamos de Jesus, porque senão a nossa vida vai ser um caos. E assim como foi nos dias de Juízes, estava acontecendo nos dias do profeta Oséias. A voz de Deus, entretanto, se tornou conhecida nesse cenário de decadência espiritual. Ouça isso. A voz de Deus, irmãos, sempre se tornará conhecida no tempo de decadência.
no tempo de caos, no tempo em que a sociedade está mergulhando nas coisas mais nojentas, nas reações e atitudes mais horríveis que o ser humano pode produzir, a voz profética do Espírito vai ecoar. E eu quero declarar isso, essa voz ecoa em nossas vidas. Qual foi a orientação de Deus para o seu povo? Muito simples. Parem de substituir a simplicidade. Parem de substituir aquilo que é simples. Em outras palavras, faça o que é simples. Faz o arroz com feijão. Faz aquilo que é básico. Sai do cardápio sofisticado. Abre mão de sofisticação, porque isso não vai dar certo. Deus diz através do profeta Oséias para a nação: façam o que é simples. E o versículo 12 de Oséias 10 mostra isso. 3 atitudes simples que o povo deveria ter. Primeiro, semear com justiça. Pode projetar para nós, Jefferson? Oséias 10, 12. Diga isso comigo: semear justiça. E o texto vai dizer que quem semeia justiça vai colher segundo a misericórdia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E quem planta a injustiça vai colher o quê? Vai colher o quê? Se quem planta a justiça colhe misericórdia, quem planta a injustiça, quem é injusto, quem é desleal, vai colher o quê? O Senhor, através de Oséias, está dizendo ao povo: plantem a justiça, porque vocês vão colher a misericórdia, vocês vão colher o meu constante amor. Irmãos, em tempos difíceis, nós precisamos continuar a semear. Nós precisamos continuar a amar as pessoas. Nós precisamos continuar a perdoar as pessoas. Nós precisamos continuar a servir as pessoas. Nós precisamos continuar a orar pelas pessoas, inclusive pelos que nos perseguem. Inclusive pelos nossos inimigos. Alguns de nós começam a assumir justificativa. Não, eu estou vivendo um caos aqui, então eu não vou orar, eu não vou servir, eu não vou perdoar, eu não vou abençoar, porque eu estou vivendo um caos. Deus sabe o momento de vida que eu estou vivendo. Sim, Ele sabe. Mas esse momento difícil é um cenário perfeito para você lançar uma boa semeadura. Em Gálatas 6 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos. Não para, insiste. Agora, deixa eu te ajudar sobre esse assunto. Por favor, pare de ser ingênuo. Existe muita gente que acha que o povo de Deus é tonto. E nós não somos tontos. Nós temos a sabedoria do alto. Alguém diz amém? Preste atenção e tenha discernimento com quem se aproxima de você só para se aproveitar. Crie filtros. Aprenda a fazer filtros. A ter discernimento. Essa movimentação aqui é estranha. Eu vou servir, mas vou servir assim. Ou Jesus não ensinou a gente a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes? Ensinou. Seja simples como pomba, sirva todo mundo, mas aprenda a ser prudente como a serpente. O que isso quer dizer? Perceba as intenções. Peça ao Espírito Santo para te revelar o coração das pessoas. Peça para o Espírito Santo trazer a você uma percepção sobre intenções e motivações do coração. Então nós precisamos continuar plantando mesmo em tempo difícil. Eclesiastes capítulo 11, olha o que o texto diz sobre isso.
Versículo 4. Quem observa o vento nunca fará o quê, gente? E o que olha para as nuvens nunca vai cegar ou colher. 5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também tu não sabes quais são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Versículo 6, você pode ler? 1, 2, 3. O texto sagrado está nos ensinando, Salomão está dizendo o seguinte: quando você lançar uma semente, não retira a tua mão, continua a semear. Você semeou de manhã a bondade, semeia à tarde também, semeia à noite também, e semeia na manhã do outro dia também, e na tarde do outro dia também. Sabe por quê? Você não sabe qual dessas sementes vai brotar, se é as do dia anterior, se é a desse dia, ou se é a da semana seguinte. Mas ele termina dizendo: pode acontecer de que todas as sementes que você plantou, você vai colher. Todas as sementes. Pode ser que seja do dia anterior, pode ser a que a gente plantou hoje, pode ser a que a gente plantou e vai plantar, aliás, na semana seguinte, mas pode acontecer de todas as sementes nós colhemos. Por isso, não pare de semear. Pastor, e o que as pessoas fazem comigo? Problema das pessoas. Isso aí não é problema seu. O que a pessoa faz em relação a você, isso é o coração dela que está se revelando. Não é com você. Continua semeando. Continua amando. Continua fazendo bem. Continua, porque a gente não sabe qual dessas sementes Deus vai usar para cumprir as palavras e as promessas dele sobre nós. Pastor, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada, eu não estou vendo resultado. Continue a plantar. Eu fico tão feliz, irmãos, de ver movimentos que o Espírito Santo promove, e a gente se alegra muito. Eu lembro que aproximadamente 10 anos atrás, a gente começou a receber aqui na igreja uma geração de crianças que estavam passando para a fase de adolescente. E muitas dessas crianças que passaram para a fase de adolescente, Deus foi revelando destinos proféticos para eles. O Senhor foi apontando caminhos. E hoje muitos deles são ministros do Evangelho, estão servindo ao Senhor na casa de Deus, estão sendo discípulos de Jesus no mundo dos negócios, estão sendo missionários em outras nações, estão sendo gente que Deus está usando na saúde, na política, no segmento educacional. Tudo por quê? A gente não sabe quem são as pessoas que Deus nos conecta. A gente está com um grupo de crianças aqui embaixo, e pode ser que uma dessas crianças seja o futuro presidente do nosso país. E aí a gente está assim, o que uma criança tem para ensinar? O que uma criança, bota lá na salinha das crianças. Não é salinha não, meu irmão. Nós estamos forjando flechas que nós vamos lançar para destinos proféticos. Nós estamos preparando discípulos cheios do Espírito Santo. E que vão cumprir destinos. Então, às vezes você vai se conectar, Deus vai colocar alguém na tua vida lá no metrozão amanhã. No trem. E aí você vai dizer, alguém vai puxar assunto com você do nada. E aí você vai falar, ai meu Deus do céu. Segunda-feira, trem cheio. Não quero conversar com ninguém, a pessoa, você não sabe o plano que Deus tem com isso.
a gente julga muito facilmente as coisas e não tem noção. Porque às vezes Deus está conectando alguém que você vai semear na vida dessa pessoa, e a semente é uma via de mão dupla. Porque ao mesmo tempo que você semeia na vida de alguém, alguém vai semear na tua vida também. É um princípio espiritual. E quando isso acontece, Deus pode estar te dando a oportunidade de viver algo tão simples, mas tão poderoso, que é semear justiça e colher o fruto do constante amor. Em segundo lugar, no mesmo versículo 10, a palavra diz sobre lavrar o campo. Versículo 12, aliás, de Oséias 10, por favor. Obrigado, Jefferson. A palavra diz: lavre o campo da lavoura. E o campo aqui é mais ou menos assim, é o coração. Porque veja, Mateus 13:3 diz que o semeador saiu a semear, sim ou não? E ele semeou 4 tipos de semente em 4 tipos de terrenos diferentes. E o terreno ali representa o que, gente? Coração das pessoas. 4 tipos de gente com 4 corações diferentes. E aqui, a metáfora que o profeta Oséias está usando é exatamente essa: preparem os seus corações. Prepare o seu coração. Quando a semente da palavra é lançada, os nossos corações têm que estar preparados. Têm que estar prontos. Têm que estar abertos. Não existe colheita se a semente não penetrou profundamente no terreno. E o terreno somos nós, é o nosso coração. A gente precisa estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Precisamos preparar melhor o nosso coração para os encontros com a presença de Jesus. Precisamos estar com o coração mais aquecido. Eu sei que você tem problemas, eu também tenho. Eu sei que talvez você está vivendo guerras pessoais gigantescas. Eu sei que talvez fechou o mês e faltou dinheiro. Eu sei que talvez você recebeu uma notícia de uma enfermidade de um familiar que você não esperava. Eu sei que talvez você veio aqui para a igreja e hoje, domingo, a sua família era para estar unida. Pelo contrário, a sua família entrou numa verdadeira contenda, num pé de guerra. E talvez você chega aqui para a presença do Senhor e chega com o coração tão fechado, como se Deus fosse culpado por isso. Como se Ele fosse o responsável por isso. Deixa eu lhe dizer algo. Prepara o teu coração. Amolece o teu coração. Quando você estiver adorando a Deus, deixa a água do Espírito regar a sua terra. Deixa a água do Espírito amolecer o teu coração. Não resista, porque a semente vai ser lançada. E quando a semente for lançada e ela encontra corações preparados, terras preparadas, essa semente, ela entra, ela cria raízes. É por isso que em Hebreus 3, 7 e 8, o escritor sagrado ele vai dizer algo muito profundo aos nossos corações. Ele diz assim, Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como na provocação, no dia da tentação no deserto. A orientação é muito clara. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, irmão, não endurece o teu coração. Se quebrante, se renda, se abra, receba a palavra de Deus. Essa semente é poderosa. Essa palavra é viva. Hebreus 4:12 diz isso. Ela não é morta, ela é viva e eficaz.
Essa semente pode penetrar em lugares dentro de você e organizar situações que estão totalmente desorganizadas. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Então, em segundo lugar, prepara o teu coração. Primeiro, plante justiça para colher misericórdia. Segundo, prepare o seu coração. E terceiro e último lugar, identifique um tempo oportuno do Senhor. Tempo de buscar o Senhor. Olha o que diz o versículo 12 de Oséias 10. O texto sagrado vai dizer, a parte B do versículo, porque é tempo de buscar o Senhor. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Porque é tempo de buscar o Senhor. Só que, vírgula, tem uma observação aí na sequência. É tempo de buscar o Senhor até a gente se cansar. É o que está escrito aí? É tempo de buscar o Senhor até que eu tenha bom humor. É o que está escrito aí? É tempo de buscar o Senhor enquanto a vitória chegou. É o que está escrito aí? É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Essa expressão aponta para uma continuidade, uma perseverança, ou seja, não é até a gente cansar, não é até a gente desistir, é até que Ele venha e se manifeste, até que sejamos atendidos pelo Senhor. Isaías 55 e verso 6, um texto muito conhecido, mas que tem um sentido profético tão forte para nós. O profeta disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu gosto muito dessa profundidade bíblica, porque o texto na parte B está dizendo assim: invoque-o enquanto Ele está perto. E isso transmite uma mensagem para nós. Pode ser que vai chegar o tempo em que Ele não esteja perto. Pode ser que vai chegar o tempo em que alguns vão buscar o Senhor e Ele não estará disponível. Então, já que Ele está disponível, qual é a orientação? Aproveite, busque, viva um relacionamento intenso, apaixonado por Jesus, não religioso, não de regras, não de uma listinha do que pode e do que não pode, mas viva um relacionamento diário e intenso com Jesus, até que Ele venha. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A questão não é se Deus quer derramar, a questão é: tem pessoas dispostas a buscar até Ele derramar? Deus quer derramar, mas terá pessoas dispostas a buscar até que Ele derrame? Esse é o ponto. Oséias capítulo 6, versículo 3. A palavra vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quantos aqui conhecem Jesus? Levante sua mão. Eu vou perguntar de novo: quantos aqui conhecem Jesus? Levante a sua mão. Que bom que você conhece. Mas sabe o que esse texto está dizendo para você? Não se conforme com o seu nível de conhecimento. Conheça Ele mais. Conheça Ele melhor. Conheça Ele mais profundamente. Conheça mais a vontade dEle para a sua vida. Conheça mais os planos e propósitos que Ele tem para você. Não se conforme com o seu nível de conhecimento dEle. Não se conforme com uma ideia de que, não, eu já conheço Jesus, já tomo ceia, eu devolvo o dízimo, eu participo dos movimentos da igreja, eu sirvo a minha comunidade. Não se conforme só com isso. Isso é tão pouco. Jesus tem mais para você. Ele quer mais.
Ele quer que você desça a níveis mais profundos de conhecimento. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como uma chuva seródia que rega a terra. Que o Senhor se torne conhecido do seu povo. Que você não se conforme com as coisas básicas, com as coisas tão superficiais que o mundo oferece. Que você vá mais profundo, observando coisas simples. Esse versículo 12 apresenta aqui para nós 3 coisas simples: plante a justiça e colha a misericórdia. Prepare o campo ou lavre o seu coração. E em terceiro lugar, identifique um tempo de busca. Identifica, irmão. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a presença de Jesus. É tempo da gente amá-lo mais, da gente se entregar mais. É tempo de você deixar a chama do Espírito acender aí dentro. Ah, pastor, mas eu já abri o meu coração e eu já fui tão frustrado, eu já fui tão decepcionado. As pessoas se aproveitaram de mim, as pessoas acharam que eu era ingênuo, as pessoas tiraram proveito da minha simplicidade diante de Deus. Ouça isso. Seja alguém que se abre para o Senhor, mas que não vive refém das pessoas. Seja alguém que se abre para o Espírito, mas não precisa ser manipulado e nem controlado por ninguém. Seja alguém que tenha autonomia para viver um relacionamento vibrante, intenso e profundo com Jesus, sem esperar a aprovação de ninguém. Pode ser que ninguém vai bater palma para você. Pode ser que ninguém vai te elogiar e reconhecer o quão profundo você é no seu relacionamento com Jesus. Mas se aqui ninguém aplaudir, garanta pelo menos os aplausos nos céus. Eu me recordo do dia que Jesus foi batizado. João Batista, o primo dele, estava batizando, e a Bíblia diz que Jesus é mergulhado no Rio Jordão por João Batista. Ele sai das águas, o céu se abre, e a voz do céu disse: esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu me alegro. Os céus estavam testemunhando acerca de Jesus, irmão. Jesus em muitas vezes não teve aplauso aqui na terra, mas teve os céus testemunhando acerca dele. Isso é profundo demais. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos nesse banquete espiritual. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão simples, tão simples. Mas o Senhor também é poderoso, tão poderoso. Nós queremos como igreja nos render aos teus pés. Nós queremos como igreja abrir o nosso coração e dizer: sim, acende outra vez a chama em nós. Sim, ajuda-nos a olhar para as coisas simples. Sim, cura-nos dos nossos traumas, das nossas dores. Cura-nos, Senhor, daquilo que tanto afetou a nossa jornada. Cura-nos, Senhor. Que o poder do seu Espírito sopre vida aqui nessa noite. Que o poder do seu Espírito sopre cura e restauração. Que o poder do seu Espírito sopre leveza. Sim, eu declaro, Jesus, o teu jugo é leve e suave. E é esse jugo que nos governa. Senhor Jesus, nós declaramos nessa noite que nós não somos uma terra sem lei, como nos dias de Juízes. Nós somos uma terra que tem um rei. Há um rei que governa sobre nós. E esse rei é o Senhor.
O Senhor é rei sobre as nossas vidas. O Senhor é rei sobre a nossa história. O Senhor é rei sobre nossas famílias. Por isso, Senhor, seja entronizado no meio dos louvores do teu povo. Se você pudesse, coloque de pé. Seja